minha gente, vamos lá hoje para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Paulo, né? Acho que todos já ouviram falar sobre o apóstolo Paulo. E hoje eu vou falar um pouquinho, vou deixar mais ou menos a biografia de Paulo para aqueles que não conhecem a história. Lógico que não está 100% completa, existem outras coisas referentes à vida de Paulo, porém eu tirei nesse conteúdo básico para poder a gente estar conhecendo mais um pouquinho sobre a vida dele, né? Porque às vezes nós falamos tanto sobre apóstolos, sobre algumas outras pessoas na Bíblia e nós conhecemos, né? E Paulo, né, de Tarso, o nome já chamado já dessa forma, porque ele nasceu em Tarso, né? Tarso era uma cidade na Cilícia, e Cilícia era o centro cultural, era um centro da cultura grega, né? Paulo de Tarso, antes se chamava Saulo, né, de Tarso, o nome dele é trocado após a conversão, né, quando ele tem um encontro com Cristo, né? Paulo foi considerado apóstolo dos gentios, foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, né? E as obras dele compõem o Novo Testamento, né? A propagação do Evangelho por Paulo, ele deu início no Império Romano, né? Ele possuía dupla cidadania, né? Ele possuía a cidadania romana, e isso facilitou com que ele divulgasse, né, o Evangelho dentro do Império Romano, né? Ele, como eu falei, ele era conhecido como Saulo. Ele se dedicava, né, à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus ali em Jerusalém, né? Ele perseguia não só os discípulos, mas todos aqueles que se diziam cristãos, né? Ele ia até as suas residências, arrastava, levava preso, torturava, né? Inclusive ele fez parte, né, quando Estevão foi apedrejado, ele esteve presente durante o apedrejamento, tanto que ele segurou as roupas de Estevão em suas mãos, né? Durante uma das viagens, né, para perseguir os fiéis e os levar preso, que era a intenção dele, né, essa viagem feita o percurso entre Jerusalém e Damasco, Saulo ele tem um encontro com Jesus, né, foi envolto em uma grande luz, e nessa visão ele então perde a sua visão e fica cego, né? Ele perdeu a visão por 3 dias, né? Após 3 dias a sua visão é recuperada, né, através de Ananias, que é um outro personagem bíblico também, que foi enviado até o local onde ele estava, e ele foi batizado também por Ananias, né? A partir daí, então, ele começa a partir deste momento que ele teve esse encontro com Cristo, né? Ele passa então a pregar o cristianismo, né? Ele aceita Jesus, reconhece Jesus, que até então ele negava, né, a pessoa de Cristo, essa fé que ele renegava. A partir de então ele começa a pregar o cristianismo para as demais pessoas. Era também, né, ele, como eu falei, ele tinha dupla cidadania. Ele era de Tarso, mas possuía a cidadania romana, possivelmente por parte de seu pai, né, que era cidadão romano, o que lhe dava situação legal e privilegiada para poder estar dentro de Roma levando a palavra, né? Em Atos 22, né, capítulo 22 e 28, vai deixar isso claro, que afirma que ele era romano por nascimento, né? No Novo Testamento a gente vai ter 3 epístolas, né, que são atribuídas a Paulo. 7 delas ainda hoje é contestada por alguns estudiosos modernos, né? Eles contestam a atribuição dessas cartas ao apóstolo Paulo, né? Durante a conversão de Paulo, né, a conversão dele mudou radicalmente o curso da sua vida, né? De perseguidor ele passa a ser perseguido. Em Atos 8, lá no capítulo 8 e versículo 3, o apóstolo ele vai confessar que Saulo, né, a pessoa dele anteriormente, antes da convenção, assolava a igreja, né, ele entrava pelas casas, arrastava homens, mulheres e os entregava às prisões. Este era o Saulo, né, era Paulo antes de se converter. Ele foi criado em Jerusalém, né, e ele foi criado aos pés de Gamaliel. Para quem não conhece, né, Gamaliel foi considerado naquela época um dos maiores professores nos anais do judaísmo, né? Sua conversão ocorreu mais ou menos entre os anos 31 e 36 depois de Cristo.
A primeira viagem missionária que ele faz, né, para a viagem missionária, para apregoar o evangelho, né, essa viagem foi liderada por Barnabé, né, e foi até Antioquia, né, até Chipre, passou ali pela Ásia e depois ele volta para Antioquia para poder continuar levando a palavra de Deus, né. Paulo também ele faz missões com Silas, né, em Filipos, na Grécia, e nessa viagem missionária que ele vai fazer, né, ele é perseguido por uma multidão de homens que estavam insatisfeitos, né, por eles terem expulsado de uma menina, uma escrava, né, que dava muitos lucros, né, aos seus patrões através de adivinhações. E essas adivinhações eram feitas através de espírito maligno. Então, Paulo, ali juntamente com Silas, ora, expulsa o espírito maligno daquela escrava e logo em seguida ela fica livre. Então, aquilo causou grande transtorno para aquelas pessoas, porque ela era uma fonte de lucro, né? Então, a partir daí, eles começam a açoitá-los, né? Prenderam, né? Porém, todos conhecem a história e sabem que à meia-noite houve um terremoto e as portas se abriram e os dois puderam escapar, né? Durante o momento que eles estavam na prisão, deixando claro, não houve nenhuma murmuração, apenas, né, adoravam a Deus, né? Eles cantavam ao Senhor e durante esse momento de adoração eles são libertos, né? E em Roma, por volta dos anos 60, né, Paulo também ele volta a ser espancado e quase morto, né? Ele foi preso e enviado de novo para Cesareia, onde ficou detido por mais ou menos 1 ano e meio. E depois, né, por ter cidadania romana, ele consegue o direito de ser transferido para Roma. De acordo com a tradição cristã, Paulo ele foi discipulado em Roma, né? Foi educado em Roma durante o reinado do imperador Nero, né, em meados dos anos 67 e 68 depois de Cristo. Só corrigindo a informação, discipulado não, né, decapitado, né, a morte dele ocorreu nesse ano, né, durante no Império Romano, ali pelo imperador Nero. Sabemos que o imperador Nero, conhecemos a história, né, ele perseguia os cristãos, né, tem em conta a história, né, que ele prendia os cristãos, ele espancava, matava, fazia tanto homens quanto mulheres, né, e conta, né, a história que ele fazia tocha humana, né, durante a noite dos cristãos, né, para poder clarear, né, o caminho ou o palácio, né? E Paulo esteve preso por 7 vezes. Segundo a tradição, o túmulo de Paulo estaria localizado na Basílica de São Paulo, né, que está em Roma. E esta é a história de Paulo, né? Uma história muito, muito bonita, né? Tudo aquilo que ele sofreu, né? Mais ou menos o que ele havia feito anteriormente quando ele perseguia os cristãos, né? O que eu falei. Ele perseguiu, ele matou, ele ajudou, né, na tortura, capturar vários cristãos. Porém, ele respondeu ao chamado de Cristo e foi transformado, né? Esta é a história bíblica de Paulo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E nós vamos estar gravando mais sobre outros apóstolos. Espero que vocês gostem, curtem aí os vídeos, também tá visualizando, mas não estão curtindo, tá? Fiquem todos com Deus, tá? Boa tarde.